O tema da história que vamos contar é a ambição. Para isso, vamos usar a história de Abimeleque, filho de Gideão. Sua história está registrada no livro de Juízes, nos capítulos 8 e 9. Gideão foi escolhido por Deus para ser juiz em Israel em um período que o povo estava sendo subjugado pelos midianitas. Ele exerceu o seu governo por um período de 40 anos e, nesse tempo, houve paz. Foi um homem prudente e corajoso, e por essa razão o povo quis colocá-lo na posição de soberano, mas ele não quis. Porém, ao final de sua trajetória como líder, teve algumas atitudes contrárias à vontade de Deus, porque, embora tenha recusado as honrarias, a vaidade entrou em seu coração e começou a agir como se fosse um rei. Mandou fazer para si um manto com mais de 20 quilos de ouro, o que despertou no povo a idolatria. Esse tipo de vestimenta era reservado a quem era sacerdote e ele, como juiz, não tinha permissão de Deus para usá-la. Além disso, apesar de ter muitas esposas e com elas ter tido 70 filhos, envolveu-se com uma concubina, uma escrava de Siquém, com a qual teve um outro filho chamado Abimeleque. Com essa atitude, ele abriu precedentes para que a prostituição e a idolatria, ou seja, novamente o pecado, voltasse a fazer parte da vida do povo de Israel. Além disso, não se deu conta de que seu filho ilegítimo, Abimeleque, nutria em seu coração uma grande ambição que trouxe consequências terríveis para a sua família. Abimeleque foi fruto de uma relação proibida, não abençoada por Deus. Por isso, sofreu as consequências das atitudes erradas de seu pai. Foi rejeitado e em seu coração se desenvolveu a semente da inveja e da ambição. Ele se tornou uma pessoa fria, mesquinha e má. Ele sabia que para conquistar o lugar de seu pai, precisava do apoio do povo de Siquém, onde morava a família de sua mãe. Assim, ele fez uma aliança com esse povo estranho, que não seguia a vontade de Deus. Abimeleque não se deteve diante dos impedimentos e conseguiu chegar onde queria. No entanto, para conseguir a sua vitória, teve que eliminar todos os seus concorrentes. Nesse caso, os concorrentes eram seus 70 irmãos, mas ele nem se importou, matou todos eles em uma pedra. Ele usou de meios errados para obter aquilo que ele desejava. Mas Jotão, o filho mais moço, se escondeu e por isso não foi morto. Então, todos os homens de Siquém e de Bet-Milo, outra região que também o apoiou, se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. Quando Jotão, seu irmão mais moço, soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e contou uma parábola para eles. Homens de Siquém, me escutem e Deus escutará vocês. Uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram à oliveira: seja o nosso rei. E a oliveira respondeu: para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu azeite, usado para honrar os deuses e os seres humanos. Aí as árvores pediram à figueira: venha ser o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria que parar de dar os meus figos tão doces. Então as árvores disseram à parreira: venha ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para governar vocês, eu teria que parar de dar o meu vinho, que alegra os deuses e os seres humanos. Aí todas as árvores pediram ao espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem mesmo me fazer o seu rei, venham e fiquem debaixo da minha sombra. Se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jotão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos?
quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gideão e sua família com decência e de acordo com o que ele merecia? Lembrem que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a vida para salvá-los dos midianitas. Mas hoje vocês estão contra a família do meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra. E depois fizeram do seu filho Abimeleque, que é o filho de uma escrava, o rei de Siquém. Fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se o que vocês fizeram hoje com Gideão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime os homens de Siquém e de Bet-Milo, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milo e queime Abimeleque. Aí Jotão fugiu e foi viver em Bir, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então Deus fez com que ele e os homens de Siquém se odiassem muito. E eles se revoltaram contra Abimeleque. Isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que o haviam ajudado a matar os 70 filhos de Gideão, pagassem pelo seu crime. Em uma guerra, Abimeleque morreu com uma pedra que fora arremessada em sua cabeça. Quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim Deus castigou Abimeleque pelo crime que havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus 70 irmãos. E como castigo pela maldade dos homens de Siquém, Deus fez com que eles sofressem. E assim aconteceu o que Jotão, filho de Gideão, tinha dito e que ia acontecer quando os amaldiçoou. Mais uma vez, aprendemos com essa história do povo de Deus que quando nos desviamos dos caminhos do Senhor e cometemos pecados, Deus permite que venham tempos muito difíceis. Quais lições nós podemos aprender com essa história de Abimeleque? Dentre elas, temos aqui 3 lições. A primeira delas é que muitas vezes passamos por problemas na nossa casa, na nossa escola, no nosso dia a dia. Mas nada disso, nenhum mal pode nos fazer andar longe dos caminhos do Senhor e fazer o que é errado. Abimeleque usou o fato de ter sido criado longe de seus irmãos para odiá-los e pagou com a sua própria vida. Precisamos sempre andar na verdade, sem mentir, sem esconder alguma coisa, principalmente de nossos pais. Falar a verdade sempre e viver na verdade é o que nos ensina a palavra de Deus. Mesmo que às vezes seja difícil, mas a verdade é o que agrada a Deus e Deus sempre nos abençoa, nos livra e nos guarda. Não devemos ter ganância, cobiça, inveja. A Bíblia nos ensina a não andarmos ansiosos de coisa alguma. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Mateus 6, 25.